Oi, o nosso trabalho de sociologia sobre utopias tem o tema anarquista e foi feito por Danilo Almeida Oliveira, João Pedro Martins Hessel, Lucas Evangelista de Santana, Lucas Fraga Faria e, por mim, Petra Precioso Figueiredo Alves. Antes de iniciar o trabalho, eu irei dar uma breve definição do que significa utopia. Utopia é uma realidade ideal onde tudo funciona de acordo e, em paralelo às ideias de seu criador, que geralmente busca a felicidade completa e a harmonia de seus habitantes. O termo foi criado por Thomas Morrows, escritor inglês do século XV, sendo que este visava uma sociedade completamente racional, onde as casas e bens seriam de todas as pessoas que viveriam apenas lendo e se dedicando à arte, além de não serem mandadas para a guerra, apenas em casos extremos. Esses fatores proporcionariam paz e plena harmonia de interesses. Como funcionaria a contextualização histórica? Uma utopia anarquista que substitui o sistema capitalista atual, repúblico e democrata, no caso, surge em qualquer momento de seu período de existência e uma revolta seria em formato de uma revolta contra as más condições provindas de um governo ou governantes abusivos ou corruptos, durando até o presente, sem período definitivo, enquanto durassem as boas condições que a utopia oferecesse, no caso. No caso do nosso modelo, seria acontecesse no presente, é um movimento que surge na força de uma superpotência, por exemplo, a China, a Rússia, os Estados Unidos, que atualmente tem muitos problemas com o poder governante, dispersando-se pelo resto do mundo, com assistência, obviamente, de empresas que têm esses ideais e da mídia. Inicialmente é notado por parte da população as relações fraudulentas e corruptas vindas do governo, além do reconhecimento do controle exacerbado e delimitador requisitado por essa organização. Pequenos grupos cansados desses temas iriam se juntar, planejar e, com o apoio de empresas de valores libertários, retirariam controladamente os políticos e representantes nacionais de seus cargos. Seria realizada ao vivo uma reunião sobre os segmentos e instruções do anarquismo, juntamente da dispersão dessas informações por todo o território. Construções até então do governo, elas seriam redirecionadas e reavaliadas, além de territórios de preservação. Nossa utopia tem como base o sistema anárquico. Logo, não há a existência de um governo. Porém, devemos explicar como as relações entre as pessoas funcionam. Como as relações podem se tornar harmônicas mesmo sem a existência de um governo para avisar isso. Todo tipo de compra, venda, relação econômica, social ou pública necessita de um contrato bilateral. Esse contrato, como o próprio nome diz, é assinado pelas duas partes. Quem quebra o contrato será julgado por alguma empresa que assegura que esses contratos sejam cumpridos e pune as pessoas que não cumprem eles. Nesse julgamento, a pessoa tem direito à defesa. Se essa pessoa vencer ou não o julgamento, implicará em futuras multas ou dinheiro que ela pode ganhar. Além disso, todas as pessoas são colocadas em um banco de dados, onde são relatados todos os contratos que já foram feitos. Dessa forma, as pessoas saberão quando alguém é de confiança ou não. Assim, pessoas sem índole que tendem a quebrar contratos tornam-se menos úteis e as pessoas que seguem as ideias e que preservam pela integridade do próximo e pela propriedade privada possam continuar em frente. A nossa sociedade utópica tem como princípio fundamental a propriedade privada, o que significa que ela preza pelas liberdades do indivíduo. Ou seja, o cidadão ele pode realizar qualquer uma das ações que ele quiser, das suas liberdades, desde que ele não interfira
na liberdade ou na propriedade de outro cidadão. Então, ações como o assassinato ou coisas que também são completamente mórbidas no nosso sistema atual seriam proibidas, ou qualquer coisa que diminuísse a liberdade de outro indivíduo também seriam proibidos. O sistema econômico é todo baseado em trocas voluntárias entre as pessoas, trocas diretas. Ou seja, não há nenhum intermediador entre a pessoa que faz a compra, por exemplo, e a pessoa que faz a venda. Então, esses contratos eles podem ser escritos, ou eles podem ser verbais, ou até mesmo implícitos, como, por exemplo, na hora de você fazer uma compra no supermercado, você vai e você não precisa assinar ou falar nada com alguém, você só dá o dinheiro e a pessoa te dá o produto que ela está vendendo. E, como os contratos são feitos diretamente entre as pessoas, entre o comprador e o vendedor, você não necessariamente precisa de uma moeda ou de dinheiro em si. Você pode realizar trocas, ou você pode pagar com serviços ou doações posteriormente. A gente pode pegar um exemplo de um serviço de hospital. Você pode, ao invés de pagar por um exame de ultrassom ou algum outro tipo de exame, o hospital, se ele tiver com necessidade de doação de sangue, ele pode pedir para você, ao invés de pagar o seu exame, fazer uma doação e, em troca, ele te dá um exame de graça, entre aspas. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.